Fala pessoal, começamos neste momento a sexta edição do Via Voz Esportiva pela Via Voz TV. Eu sou a Mauri Bueno e agora eu vou apresentar a vocês o pessoal que vai estar aqui falando comigo de esporte e vai ter muita polêmica no programa de hoje. E aí, Silas, beleza? Bom dia, Mauri, bom dia a todos os convidados aqui, bom dia aos internautas. Programa polêmico hoje, segunda rodada do Brasileirão, teve apito amigo no jogo do Palmeiras, quem diria, hein? Nada como um dia após o outro, muita polêmica hoje. Beleza, Cruzeirão, mal na fita, hein? Mal na fita. Olá pessoal, tudo bem? Um abraço a todos aí. Realmente a coisa está feia pro lado do Cruzeiro. Nós vamos falar muito do Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo a coisa. E hoje o nosso convidado especial é o Darcy corintiano, irmão do Diogão, sempre compartilhando nosso programa. E hoje nós fizemos questão de convidar ele aí. E aí, Darcy, tudo bem? Tudo ótimo, Mauri. Hoje o bicho vai pegar hoje, porque o apito amigo tá comparecendo aí, a gente vai só bater em firme. E o nosso Cruzeiro vai sair bem, se Deus quiser. O Darcy que é São Paulino. Isso aí, vamos tocar o barco, vai. Beleza, vamos lá então começar falando da segunda rodada do Brasileirão, que realmente teve aí umas polêmicas, e vamos falar jogo a jogo e vamos começar falando do jogo do Santos. O Santos que jogou contra o Bahia lá em Salvador e no finzinho, aos 49 minutos, tomou um gol, quebra qualquer time, hein, Silas? Amor, eu vou falar pra você, o Santos perdeu a grande oportunidade aí, podia ter vencido o jogo, né, 100% ao lado do Corinthians, e o Santos acabou tomando gol aos 49 do segundo tempo, e perdendo um jogo aí que poderia ter ganhado, porque o Bahia não é tudo isso, né? Mas bola pra frente, o Santos já tem compromisso essa semana pela Libertadores, né? E vira a chavinha, sai do Campeonato Brasileiro, vai pra Libertadores, mas é o que eu falo, começo de campeonato, muita coisa vai rolar ainda. Esse começo do campeonato, mas era um ponto pelo menos já ganho ali aos 49, o Júnior Barragna lá faz um gol, o Vanderlei inclusive fez boa defesa no jogo, mas foi complicado, foi uma ducha aí de água super gelada. Super gelada, aos 49 minutos. Mano, o time do Santos tá bem, jogou bem, o time do Santos tá bem. Eu acho só, eu já comentei nos outros programas, eu acho o elenco do Santos reduzido principalmente pelos campeonatos que tem pela frente. Então eu acho que o Santos vai sofrer mais nesse sentido. Ô Darcy, a gente fica falando do Santos, mas o Bahia ficou em cima, né? Insistiu. O Bahia, e por merecimento acabou fazendo gol, né? O Bahia martelou até chegar ao fim ali, que furou a rede ali do nosso querido, um dos melhores goleiros do Brasil, junto com o nosso Cássio aí. E o Bahia, ele vai brigar no meio da tabela. Querendo ou não, foi um ponto perdido pro Santos. A gente tem que entender, e o Santista tem que entender, que se não bater firme junto com o treinador, vai brigar ali com a galera no meio da tabela. Infelizmente é assim, o futebol ele judia, ele castiga ele. Então pra vocês, agora vamos lá rapidinho. O Bahia mereceu a vitória ou não? Olha, pra quem briga até o final, se o gol saiu, mereceu. E aí, Edson? Pelo futebol sim, né? O Bahia, apesar que, rapaz, o time do Santos o time do Santos na primeira rodada jogou muito. Aí já contra o Bahia, mas o time do Santos, cara, eu acho que o Bahia mereceu por ter jogado mais, mas fazer gols 49 minutos é sacanagem. É menosprezar o gol. Eu acho que não mereceu, o gol saiu por acaso, né? Tanto é que foi no último minuto, aos 49. Mas jogou mais o Bahia. É um jogo pra empate. Por merecer, então, tô falando, eu entendi. Não foi o Bahia superior ao Santos, pra mim o empate seria ideal, mas tem essas coisas. O que eu falo, ultimamente tem que se focar até o final. O que tem de time quando o árbitro na pita, você não pode ficar ali. No finalzinho, gente. E desculpa rapidinho, mas tem um cara que sobre o nome dele é gol no time, não tem gol, né? Aliás, tá devendo o gol. Vem jogando mal já há algum tempo, né? Outro jogo que nós tivemos no sábado também foi Flamengo contra o América, 2-0 pro Flamengo, despedida do Júlio César no gol, não vai jogar, e 2 gols do Henrique Dourado, mostrando que realmente é um homem gol, né, César? Você vê o Henrique Dourado que tanto critica, né, que só fazia gol de pênalti, que não sei o que, tá aí, né, tá com um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro aí, só tá perdendo pro Rodriguinho, que tem 3 gols. E o Flamengo, né, que festa bonita aí pro Júlio César, tem história, né? Eu acho que o Júlio César podia continuar mais um pouquinho, mas a decisão foi dele, muita gente tentou fazer a cabeça dele para continuar, mas uma despedida bonita e com uma vitória do Flamengo, uma bela vitória do Flamengo. O Flamengo, você acha que com essa vitória começa a reagir? Porque o Flamengo é sempre aquela expectativa. Mas não jogou tanta bola assim o Flamengo, não. Inclusive o Júlio César jogou muito, inclusive, o goleiro. Na despedida, foi uma despedida de gala. Ele jogou muito, ele pegou bastante.
E o Rodrigo Dourado, não sei, cara, ele fez 2 gols, mas também não vinha fazendo nada no Flamengo. No Flamengo até agora, que ele chegou lá, ele fez esses 2 gols. Mais nada, até agora no Flamengo. Desde que ele chegou. Ô Darcy, o Cuca, parece que o Cuca já está acertado pro Flamengo, aí provavelmente deve estar assumindo o Flamengo. O Flamengo realmente necessita de um treinador de pulso ali, né? Tem que ter um treinador de pulso porque o elenco exige isso aí, né? Tem que ter um cara que fala assim, ó, vamos tocar a bola, vamos girar isso aí, vamos fazer o gol, gente. Porque a massa da torcida do Flamengo, ela bate firme. E querendo ou não, vai doer. Se eles não ganhar um joguinho ali e ficar brigando, porque não pode comparar o jogo do América. O América não dá, o América vai brigar ali pra não cair. Né? E outra coisa, se você for ver, por exemplo, falou assim, o Rodrigo Dourado fez 2 gols. Mas assim, a estrela do Flamengo é Diego, cara. Então, inclusive, a torcida do Flamengo pichou lá, inclusive, para que o Diego vá embora. Você acha que o Diego realmente vai embora? Ou o futebol dele que ainda não encaixou no Flamengo? Porque, aliás, ele fez algumas boas partidas, mas está devendo muito, né, pelo nome que tem. Né? Diego vai embora e quem contrata? Quem vai ficar no quem é o titular da posição do Diego? Não tem. Eu acho que o Flamengo acho que é uma cobrança muito. Não, acho que a torcida não, mas a torcida é o seguinte, ela tá brava como tá a torcida do Palmeiras, com o Dudu e não sei o quê, porque não veio o título do Campeonato Carioca, né? Copa do Brasil ano passado. Ninguém quer ser técnico do Flamengo. Não, mas a Copa do Brasil ano passado é perdoado, ele pegou o melhor time do Brasil. É isso, a torcida tá brava, o torcedor não empichou lá, mas não é um momento. Eu acho que o Diego tem que continuar no time. E os jogos de ontem começou às 11 horas da manhã, Paraná 0, Corinthians 4, bela exibição novamente do Rodriguinho. Rodriguinho, começar pelo Darcy aqui, realmente vem jogando muito. Aí o Rodriguinho se tornando artilheiro, né? O Rodriguinho, a presença diária que ele está tendo junto com o Carille é o diferencial da equipe. Isso aí não é mérito do Rodriguinho, só do Rodriguinho. Tem dedo do treinador ali. O treinador, o elenco, ele é muito bom, ele é muito bem treinado. Sabe? Então, o torcedor rival, eles têm uma implicância pelo Corinthians por ele ser muito bem treinado. Então, isso aí acaba afetando os outros torcedores em querer criticar, em querer bater firme, e querer colocar presidente de time para poder brigar e etc. O Rodriguinho, o Jadson fez gol no meio da semana, por mais que ele não, baixinho, cabeceou, tudo mais. Presença diária que eles estão tendo, os dois, Rodriguinho e Jadson, é fundamental. Surpresa 4-0 para o Corinthians? Surpresa, apesar que o Paraná, na minha opinião, é um dos grandes candidatos, inclusive a gente falou lá, que vai cair. Mas assim, e eu falei também no primeiro programa que para mim o melhor jogador do Corinthians é o Carille. Ele provou ontem, mais uma vez. E o elenco do Corinthians, ao contrário do Dácio, eu acho que o elenco do Corinthians não é bom. O time é bom, é bem treinado, joga em velocidade. O Corinthians hoje, juntamente com o Grêmio e o Atlético Paranaense, hoje não tem ninguém jogando futebol nem perto dos 3. Esses 3 clubes aí, não tem ninguém nem que se aproxima, mas nem de longe. Agora, para os filhos, eu vou fazer a seguinte pergunta, Ciro. Rodriguinho, que nem o Darcy falou, tá ali na frente. E agora com a chegada do Roger, não vai atrapalhar? Porque o Roger é aquele homem gol mesmo, que fica ali. Será que não vai atrapalhar o esquema que o Carille conseguiu fazer o Rodriguinho chegar? Porque quando estava o jogo, o Rodriguinho não fazia tantos gols, porque ele não entrava na área. E agora com a entrada, será que vai atrapalhar esse esquema do Rodriguinho aí? Tudo depende do time que o Corinthians está enfrentando, característica de time, entendeu? Por exemplo, o Corinthians tomar um gol no começo de jogo. Eu acho que daí, porque o Roger, eu acredito que não vai começar como titular, mas tudo vai depender. Mas ele está sendo contratado porque o Corinthians não deu o nome. Porque não deu o nome, exatamente. Se toma um gol no começo, vai precisar de um atacante, porque daí muda a característica. O Corinthians, ele tem também essa sorte de fazer gols no primeiro tempo, logo no começo do jogo. Aí tá pro Corinthians, é o que ele quer. Não, mas outro, ele tem uma concorrência muito grande lá atrás, e o Casim. Não, esquece o cara. Inclusive aí parece que tô sabendo aí que o presidente do Palmeiras, o Gagliotti, foi falar nos microfones que né, esse jogo aí não era pra valer, porque o jogo foi às 11 da manhã. 11 da manhã. Prejudicou o Paraná. Porque foi muito calor, né? Os jogadores acordou cedo. Prejudicou o time do Paraná. Parece que vai anular isso. Vai anular o jogo das 11 horas do Corinthians. Pelo que jogou, mereceu, né? O Corinthians mereceu a vitória. Isso aí foi nítido. De antemão, teve 10 minutinhos só do Paraná de pressão no início do começo, né?
20 Depois minutos o Corinthians se intenso. encontrou e aí foi pra frente. É isso mesmo, foi 20 minutos ali O intenso Paraná mesmo. ficou em cima, né? Opa! O Cássio Só fez que uma jogar bela contra o defesa. Corinthians, ou Ou você. você faz o gol ou depois você sofre. E teve bastidores que a torcida, um pré-jogo, um vídeo pré-jogo falando aqui é o verdadeiro louco. Não sei se vocês ficaram sabendo ou porque não. torcer pro Paraná, né, que não ganha nada, isso aí. Então, daí deu no que deu. E aí, se o Corinthians mereceu a vitória? Não, mereceu. O time do Corinthians, o futebol que o cara aprende, desde que ele treina o Corinthians, é assim, o adversário, ele dá campo pro adversário mesmo, e joga no contra-ataque em velocidade. A velocidade do Corinthians é impressionante. O Corinthians mereceu a vitória. 4x0, não precisa dizer Nem dois, tem né? questionar, né? Quando a gente jogava na rua, né? Ó, começa 2, daí vira 4, Vira né? quatro. Então, foi 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo, 4x0. Liquidou a fatura, líder absoluto, não tem. Corinthians, se quiser alguém tem que olhar pelo retrovisor, tá todo mundo pra trás. Né? Começou Beleza, cedo já, beleza. a disparada começou cedo. Tá, beleza. Vamos Desliga para o o nosso cedo. intervalo. Não, mas você não vai fazer não, peraí, a pergunta. O Corinthians não vai ser bicampeão já? Não. Qual coisa vai ser bicampeão brasileiro? Tem uma chavinha Tá. pra desligar o Não, cedo, agora tá cara. cedo. Mas a verdade dói, a verdade dói, gente. Entendeu, não é, Silvio? A verdade dói. Beleza, vamos para o nosso Ô, Diogo, você vai intervalo, ter já que volta ouvir, né? já já. Saborear os mais deliciosos peixes à beira do rio Mogi Guaçu é só no Restaurante César. Os mais deliciosos pratos à la carte, peixada, rodízio e porções. Tudo isso com muito contato com a natureza e uma vista privilegiada. Restaurante César, em Pirassununga. Beleza, voltamos. Vamos continuar falando do Brasileirão da Série A aí, da segunda rodada. Tivemos o Atlético Mineiro aí vencendo o Vitória pelo placar 2-1, mas foi um jogo apertado, né, Edson? Foi, não, o time do Atlético não engrenou ainda. Era do Vitória, mas o time do Ricardo Atlético... Oliveira fez uma boa partida ontem. Inclusive, ele fez gol e deu passe. pro Roger Gol. Guedes fazer. Eu deitei no cartola com ele, inclusive. Mas o time do Atlético, para brasileiro, tem que melhorar muito. Vamos falar a verdade, o Santos manda embora o que fez o gol agora, Ricardo Oliveira, traz o Gabigol, mas, pô, tinha que ter deixado o Ricardo Oliveira, queira ou não, o cara é goleador, você viu? Fez a diferença no último jogo, o Atlético só ganhou por causa do Ricardo Oliveira. Ganhando 500 Porque mil ele fez o gol e deu assistência. E deu o passe. que bate aquele Otero, como bate bem na bola aquele cara, E o Otero é É impressionante. meio gol, né? Aí ele é meio gol. Nossa, como bate fácil aquele Não cara. pode bobear com ele, não, senão ele vai guardar a bola. Apesar do Vitória, o Neilton ter jogado bem, como o Neilton também está jogando muito bem. Desde o ano passado, no Vitória, foi o único time que ele jogou até hoje bola, foi no Vitória. Bem, Não, no Botafogo teve ele jogou um chance pouquinho também de fazer um gol lá, aliás, um belo golaço, né? Tocou no voo do cara, saiu na frente, o goleiro, a bola passou raspando lá. Quer dizer, foi um jogão aí, mas dentro de casa o Atlético Mas foi um jogo bem igual. Acho que foi. Por estar jogando em casa, por isso que eu tô falando que por estar jogando em casa, foi um jogo muito apertado pro Atlético. O Atlético mereceu, Lers? Mereceu porque, querendo ou não, o Atlético é um dos maiores de Minas, né? Junto com o nosso Cruzeiro, e ele soube administrar o jogo. Querendo ou não, tomou um golzinho ali, que faz parte do futebol, mas foi o mérito do Atlético criar os 2 gols dele. Eu acho também que o Atlético mereceu vencer. Foi um jogo apertado, mas mereceu vencer. E aí, César? O Atlético não tá bem pra mim, né? O jogo foi apertado. Mas jogando em casa, tem obrigação. O Campeonato Brasileiro tem que jogar bem em casa e vencer em Tem que casa. ser de 1-0, tem 1 a que 0, vencer, né? exatamente. Tem que fazer o dever de Então, casa. pra mim, mereceu a vitória por jogar em casa. Depois tivemos outro jogo, tivemos a Chapecoense com o Vasco. O Chapecoense saiu na frente com o Wellington Paulista e o Andrés Rio acabou empatando. Esse jogo
A preocupação com a gente aqui Jogo hoje duro. é a Chapecoense. A Chapecoense tá difícil, né? Tá namorando com a Série B. A Chapecoense, É. esse ano... Eu acho que tá namorando. infelizmente, Tá, eu também Infelizmente, acho. A gente infelizmente. até comentou lá nos prováveis times. A gente comentou da Chapecoense que o time realmente, o time do Chapecoense é bem fraco. Eu até achei que ganharia do Vasco. O Vasco também achou aquele golzinho lá no final. Não, mas o Vasco teve chance, hein? Ah, teve, mas o time do Teve Chapecoense chance, estava ganhando. teve Mas chance. lógico, mas o time do Chapecoense é fraco. A gente tem que analisar que o time do Chapecoense é fraco. Esse Fez ano é um dos 1-0. piores times que o Chapecoense fez, né? Isso. Mas é o um time dos do Chapecoense piores estava times do ganhando e controlou, conseguiu mesmo o Vasco. Por exemplo, o jogo Atlético Paranaense e Grêmio, depois a gente vai falar. É um jogo que se fosse falar não, por mérito o Grêmio tinha que ter ganhado 2-0. Ou seja, com esse empate aí, o Vasco recupera daquela goleada que sofreu na O Libertadores. Chapecoense teve a grande chance, né, cara, de fechar a tampa do caixão, porque o Vasco vinha de uma goleada, né? Se não fosse o goleiro ia ser mais ainda, né? Levou 2 Contra o Racing da Argentina. E agora, jogando fora de casa, pô, cara, mesmo que a Chapecoense esteja mal, foi um baita do resultado. Ele já estava ganhando Vasco. 1-0 o Chapecoense. É. Por Baita, achou, achou controlou, um mesmo gol, sendo pressionado, E conseguiu. como foi Até achei esse que era ia tão fazer. paulista, né? Já tem acho que uns 39, 40, mas tá sempre Tá fazendo sempre gols, fazendo né? gols. Matusalém no futebol. É. Né? Depois tivemos o jogo do Fluminense e Cruzeiro. 1-0 pro Fluminense, gol do Pedro. Inclusive o Cruzeiro, viu, Ciro? O Cruzeiro jogou com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo. O Gilberto, lateral, foi expulso. O Cruzeiro com um homem a mais, assim, novamente derrotado aí. E é o segundo jogo que o Cruzeiro joga com um jogador a mais e não consegue reverter o resultado. O que está acontecendo com o Cruzeiro, Ciro? O Cruzeiro quer dizer que não, vai estar com o time reserva, time misto. Meu, não interessa. A proposta dos campeonatos é essa. Nós vamos jogar Libertadores, jogar Brasileirão. O time se programa no começo do ano, que sabe o que vai jogar, que vai ser uma maratona. Depois vem poupando o jogador. Cara, o que eu falo, o Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense veio com uma derrota pro Corinthians e jogou bem contra o Corinthians. E os caras falaram, vamos pra cima e vamos vencer. E foi o que aconteceu. O Fluminense venceu o Cruzeiro. Cruzeiro aí, que é um dos últimos colocados da Libertadores, corre o risco de não se classificar. Então, quer dizer, tá jogando todas as fichas da Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro, começo de rodada, começa a perder, né, pontinhos importantes, lá no final vai fazer falta. Ué, se o Cruzeiro, ó, aquilo que o senhor falou agora, na Libertadores está mal, no Brasileirão está mal, era um time que eu pessoalmente apontei provável campeão. Lógico, estamos começando o campeonato aí, o elenco que tem o Cruzeiro, baita de um elenco, no papel, tá muito mal, hein? Se o Brasileirão acabasse hoje, o Cruzeiro estaria na Série B. Uma coisa que está Série B. começando não tem jeito de acabar. Mas é psicológico, hein? psicológico. Cara, Não, mas assim, torcedor fica bravo. eu sou um defensor do Mano Menezes. Agora, eu assisti o jogo do Cruzeiro inteiro ontem. Na verdade, assim, ó, várzea. O jogo do Cruzeiro, o futebol do Cruzeiro foi várzea, jogo de várzea, Mas já sabe? faz tempo que vem vendo Não, várzea, ele então. vem jogando, por exemplo, jogou lá no sorte. jogou contra o Racing, jogou bem, perdeu bem. 4-2, jogou bem. Ontem não, jogou várzea. O Cruzeiro teve chance de gol, teve com bola alçada na área, que ele abafa com um jogador a mais. Então, jogou absolutamente nada, várzea. O jogo do Cruzeiro foi, quem jogou bem foi o Fluminense. Fez o gol, com um jogador a menos, defensivamente suportou aquela pressão, que é só aquelas bolas alçadas na área. O jogo do Cruzeiro ontem, taticamente, tecnicamente, foi assim, não vou nem falar horrível, foi ridículo. Realmente não jogou absolutamente nada. Aí já não é questão de elenco ou de jogador, aí é treinador mesmo. Mas, ô Darcy, o Mano Menezes já faz mais de um ano que tá lá no Cruzeiro. Foi campeão aí mineiro, mas eu sempre falo que o campeonato regional nunca te dá parâmetro para saber que grau que vai atingir o seu clube. E é aquilo que nós estamos falando, mineiro, só que aí foi para Libertadores, não está bem, e começou mal aí agora o Campeonato Brasileiro. Só que o Cruzeiro está piorando. Tá piorando. Olha, a preocupação ela existe porque, infelizmente, a tabela mostra isso. Querendo ou não, ela é desse jeito. O Mano Menezes é um dos melhores treinadores que tem no Brasil atualmente. Colocar a culpa só nele? Tudo bem, pode colocar. Só que de maneira alguma você vai falar, não, vamos mandar o Mano e vamos contratar outro. Não, tá bem, tá faltando é sorte, a bola não tá entrando, tá criando. Tá criando uma bafa. A única coisa boa, criando. só rapidinho, a única coisa boa foi que o David, que veio do Vitória, entrou ontem, no segundo tempo, jogou muito bem. Esse, pode escrever aí, esse David, esse rapaz, esse moleque é bom, hein? O Fluminense, o ponto X dele, querendo ou não, é igual aos outros times brasileiros.
Tem um treinador bom. Isso, agora o Abelão, é o que eu tô falando, o Abelão deu um nó tático no Mano Menezes, isso é fundamental. jogando com a menos. Um time do Fluminense que não tem elenco, o time do Fluminense é fraco. Nós estamos falando que é jogo de base, porque o time do Fluminense é fraco. Viu, você tá falando de elenco, vamos falar então do jogo da rodada aí. Ceará e São Paulo. 0x0, os dois goleiros, tanto o Everson quanto o Sidão, não pegaram a bola em cima. E aí? São Paulo tá caindo, hein? Vou falar pra você. Pra mim, o pior jogo do Campeonato Brasileiro até agora. O pior jogo. Os dois goleiros não trabalharam. Não trabalharam. Provavelmente vai ser o pior por um bom tempo. Vou falar pra você, o Ceará tá mostrando mesmo que vai cair, subiu ali só pra fazer o auezinho, mas vai voltar pra segunda divisão, pra Série B do Brasileirão do ano que vem. Agora o São Paulo é preocupante. Judiaram da bola, hein? O São Paulo, ó, eliminado na Copa do Brasil, do jeito que foi, entendeu? Agora, podia, né? Agora tá todas as fichas no Campeonato Brasileiro, focado, né? Pegando um Ceará que podia ter vencido ali e jogar do jeito que o São Paulo jogou. Ó, vou falar pra você, tá duro ser São Paulino hoje. O São Paulo foi um dos times que mais investiu, hein? E agora trouxe aí novamente o Everton, bom jogador, mas o São Paulo foi o time que mais investiu esse ano no Campeonato Brasileiro. Mas o time do São Paulo, como tá jogando mal, não é hoje não. Desde o ano passado, o time do São Paulo não consegue fazer um jogo e falar assim, nossa, ó, o time do São Paulo jogou pra caramba, sabe? Mas nossa, o time do São Paulo... Mas que jogo horrível, mas machucaram a bola. Eu dava até dó daquela bola. Bateram demais na bola. E não é por falta de jogador, não, porque você pega o São Paulo, no papel, que ele fala, papel não ganha jogo. Olha que timaço que o São Paulo tem. O Hudson está fazendo falta no Cruzeiro, o Cruzeiro está sentindo muita falta do Hudson. O Hudson está lá, Jusilei, tem o Pérez, homem de campo. Aí você pega lá na frente, tem Nenê, tem o Cueva, tem o Diego Souza, Trellis, outro timaço. Everton que chegou agora. Mas ontem, na minha opinião, o nosso querido treinador de São Paulo, ele escalou errado o time. Mas então todos os treinadores que estavam lá estão escalando errado. Não, ontem por si só, na minha opinião, por mais que o Everton venha já treinando desde o começo da temporada, o cara já chega e já mete ele titular. Aí como que você vai lidar com o elenco? Tudo bem, que o futebol é desse jeito. Só que não dá, ele escalou. O craque da bola, que sabe fazer carinho nela, que é o Nenê, ele ficou no banco. Ele perde, é isso mesmo, ele perde a firmeza do elenco na mão dele. Porque o único que joga uma bolinha no São Paulo é o Nenê. Ele coloca, tudo bem, ele podia colocar o Everton, mas não precisava tirar o Nenê. Não, e a gozação, né? Santos, Corinthians e Palmeiras já estão na oitava de final da Copa do Brasil, né, sem jogar, e o São Paulo tá fora, pô. É um absurdo isso aí. Né? Sem jogar, os caras estão na frente do São Paulo, como é que pode isso? É absurdo. E agora o jogo mais polêmico... Tá manchada a Copa do Brasil. Manchou a Copa do Brasil, hein? O jogo mais polêmico da rodada, por enquanto, que ainda vamos ter mais um jogo hoje, Palmeiras Internacional. O Palmeiras jogou, ganhou por 1x0, mas jogou muito mal, foi ajudado pela arbitragem, né, Ciro? Rapaz, nada como um dia após o outro, hein? Por que o Gagliotti não foi na TV ontem? Olha, manchamos o Campeonato Brasileiro, pênalti que não foi dado, gol legítimo que não houve impedimento, né, anulado. Quer dizer, olha só, nada como um dia após o outro. O Palmeiras foi escancaradamente ajudado. Agora eu vou dizer por quê. Porque de tanto que o presidente do Palmeiras reclamou, o juiz ainda pressionado, ele ainda pressionado em campo. Ele, se o cara gritar de lá, pô, não foi gol, cara, não foi gol, o juiz está pressionado, é assim. E com o jogo do Palmeiras vai ser assim, porque o que acontece, o cara contrata um advogado da Lava Jato, a peso de ouro para anular a final do campeonato. CSI contratou também. Então, quer dizer, qualquer juiz, bandeirinha, os caras vão ficar apavorados com o jogo do Palmeiras. E ontem, o Internacional tem que pegar o famoso, fazer o DVD agora, o DVD do Palmeiras. Não é. Bem lembrado. Tá, agora, o Palmeiras... Toda essa contratação que você está jogando muito mal mesmo. Muito mal. Não, o treinador é ruim. Não. Deixa eu só falar uma coisa. Só falando da questão do gol, do erro de arbitragem. Se nós for falar, eu falei aqui, o time, rapidinho, o time do Cruzeiro jogou futebol de várzea. O gol do Fluminense estava impedido.
Incendiou e nem com medo, porque isso vai acontecer, gente. Tava mesmo? Tava impedido. O primeiro cara que cabeceou lá, algum, tava impedido. Se fosse o Corinthians feito gol de tava lá, mas impedido. Então, acontece aqui, quando fala de Corinthians e Palmeiras, como já tem esse problema, que o presidente do Palmeiras foi lá, reclamou, contratou, realmente. Então o mimimi realmente foi muito mimimi em cima de um erro e vai ter vários. Pra mim, o mais absurdo de arbitragem foi Flamengo e Vitória, naquele 2-2. Então isso vai acontecer porque a gente comentou que bateu bastante certo. Mas o Palmeiras, vamos falar de futebol. Então, né? vocês não falam? O que tá Eu sou faltou, obrigado a cortar vocês. o que faltou do Palmeiras, o que tá faltando do Palmeiras é futebol. Então, é isso que eu quero saber. Tá faltando o Palmeiras jogando muito mal. O Lucas Lima tá jogando de volante. Quer dizer... O Lucas Lima mudou o penteado, agora tirou. Não é mais loiro. Internacional, pelo que mostrou ontem, é um time bom, bem treinado, né? Não é assim tão fácil, não vai ser um time tão fácil. O Inter, ele tá sendo bem treinado. Ele não é interino, mas ele já efetivou, né? Por enquanto é efetivado. Ele tá fazendo um trabalho legal com a galera ali do Inter ali. Tanto é que ele foi macho, ele puxou firme e colocou o Dali no banco. Isso. Né? Então você já vê já a qualidade de um bom treinador para ele. Então, ó, rapidinho. Internacional e Palmeiras. Palmeiras mereceu a vitória? Não, de maneira alguma. E aí, Edson? Eu acho que um empate ali, pelo futebol que o Palmeiras está jogando, seria mais justo. E aí, César? Merecia perder o Palmeiras. Perdeu o jogo, porque não jogou nada, entendeu? O Dudu fez o gol e saiu lá empurrado com a torcida. Merecia perder esse jogo. Para encerrar a rodada, hoje Sport Botafogo. O que você acha que dá, Darcy? Da Sport. E aí, Edson? Da Botafogo, o time do Sport é muito fraco. E aí, César? O técnico que seria ideal para o Palmeiras, o Valentim, técnico do Botafogo. Vai mais uma vitória para o Botafogo hoje. 1-0, pode pôr aí. Beleza, a gente vai para o nosso intervalo, já voltamos já. O que você espera de um suco de laranja? Sabor natural da fruta? Fonte rica em vitamina C? Produtos sem nenhum tipo de conservante? Para obter tudo isso, esprema 5 laranjas em um copo. Mas se não quiser ter esse trabalho, simples, abra um Life. Suco de laranja natural Life. Sua dose de sabor e de saúde, todos os dias. Beleza, voltamos. Agora vamos falar um pouquinho da Série B do Brasileirão. Daqui a pouco também vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil. Mas vamos falar da Série B, vamos falar aqui da segunda rodada que aconteceu. Tivemos os seguintes resultados, Boa Esporte e Fortaleza. Fortaleza, dirigido pelo Rogério Ceni, liderando 2 jogos, 2 vitórias. Será que ele encontrou o modo de dirigir o Fortaleza lá agora? Você viu, falaram que ele ia ser mandado embora do Fortaleza, né? Perdeu o campeonato cearense. E tá aí o Rogério Ceni liderando, é aquela coisa, 2 rodadas, não dá pra dizer muita coisa. O Santa Cruz chegou a liderar o Campeonato Brasileiro do ano passado e caiu. Mas é uma boa coisa, né? Tá 2 vitórias, né? Já dá uma moral, né? Não, mas o Fortaleza, eu até falei no programa, quando perdeu a final lá, o Fortaleza, o Rogério Ceni tá fazendo um grande trabalho. Aí vinha muito bem, apesar de ter perdido a final, vinha muito bem o Fortaleza. Hashtag Rogério Ceni volta pro São Paulo. Só que tem um detalhe, o Fortaleza tá bem porque tem um corintiano ajudando ele lá. Só mandar o Gustavo tá bem, tá bem. O Gustavo tá bem. O Rogério Ceni, o artilheiro foi um complô da diretoria do São Paulo, que era pra estar lá até hoje. Entendeu? Porque é mérito dele. Ele é boa pessoa. Um dos melhores treinadores da Série B, vai ser um dos melhores treinadores. E vai subir o Fortaleza. Pra ele vai ser uma escola. E rapidinho, o Boa Esporte
vai cair. Vai cair para... Outro jogo que tivemos também, o Curitiba com o Atlético Goianiense, 1-0 para o Curitiba. Tinha que fazer para merecer, porque o Curitiba é um dos que a gente apontou que vai subir, né, César? O Curitiba jogando em casa, né? Tem o que eu falo, o Campeonato Brasileiro tem que ganhar Tanto em casa. Série A quanto Série B. Então, eu acho que resultado É pra que mim foi, o normal. Curitiba foi mal, né? Na primeira rodada. Depois o Juventude Oeste que tinha vencido o primeiro em casa, empatou fora, um bom resultado, né? O Oeste vai brigar aí pra poder dar uma Sim, encaminhada. Se ano não sofrer no já meio do... brigou, ano Isso. passado brigou pra subir. Se não sofrer no meio do campeonato, as fichas minhas vão um pouquinho no Oeste aí sim. Também tivemos aí o São Bento enfrentando o CSA, São Bento aqui de Sorocaba, 2-1 do São Bento, um bom resultado jogando em casa, né? Que você sempre fala, né? Pô, eu acho que os paulistas estão bem, cara, Tão bem, no Campeonato tão bem. Brasileiro. Na verdade, a Série B esse ano, você tá vendo o equilíbrio aí, né? Porque assim, não caiu nenhum gol ano passado, tinha um Internacional, então esse ano vai ser muito equilibrado essa Série B. O Paysandu também, que fez uma boa estreia, venceu inclusive a Ponte aqui na primeira rodada e venceu novamente dentro de casa, ao lado aí do Fortaleza, tá liderando. Pode ser surpresa o Paysandu aí, né? Mas você não venceu quem? Venceu o Londrina. O Londrina que é um bom que é time bom também. time também. É que eu falo, você falou muito equilíbrio. Muito equilíbrio essa Série B desse ano, vai ser muito equilibrado. O Guarani aqui de Campinas acabou vencendo em casa, o Sampaio Correia que tinha estreado com vitória, o Guarani venceu por 2-0 e tem que fazer o dever de casa, né? Olha só, hein, já pensou. Eu já tava desanimado. Guarani ano que vem na Série A do Brasileirão, hein? Mas isso aí faz bem pro futebol, viu? Faz bem, Faz faz bem. bem. Merece, Não, torço muito merece. pro Guarani, Também torço torço. muito pro Eu Guarani. também torço pro Guarani e pra Ponte Preta também, Ponte porque Preta. são dois times. A Ponte Preta Sim, foi sim. vice-campeã paulista ano passado. Também outro resultado que tivemos foi Avaí 2, Brasil de Pelotas 2. O Avaí, a gente esperava um pouquinho mais do Avaí, né? Agora o Brasil de Pelotas, que é surpreendente, rapaz. Esse time do Brasil de Pelotas no gauchão entrou na Série B e tá firme, hein? Não, é que eu falo, o Brasil de Pelotas, a campanha melhor que o Brasil de Pelotas foi do Grêmio. Então, jogou fora, né? Conseguiu um empate. Vai ser surpresa no Brasileirão. O Brasil de Pelotas ele tem que manter o pé no chão. Manter o pé no chão, falar o que tem que fazer ali pra poder brigar e tentar ver se E é consegue uma alguma esperança, coisa. porque se o Brasil não for campeão lá na Rússia, tem o Brasil de Pelotas, Sabia que que vai ser era. campeão na Série B, pô. Tá bom. Também tivemos aí o Goiás, nossa, é uma tristeza o Goiás. Quanto tempo a gente já viu o Goiás brigando até por títulos brasileiros, perdeu dentro de casa pro Figueirense. Figueirense esse ano começou bem, 2-0 pro Figueirense Figueirense. também, Figueirense que sempre está disputando a Série A e quem sabe esse ano sobe, né? O Goiás, cara, o que aconteceu? Teve uma vez que o Goiás já O que tá acontecendo com os times verdes? Não, o Goiás mandou o Corinthians pra Série B do Campeonato Brasileiro, aquela vez foi a culpa do Goiás. Dolorido, viu? E daí, daquele dia em diante, nunca mais o Goiás foi o mesmo. É praga de Curitiba. Praga de Curitiba, vai cair pra Série C esse Goiás aí. Mas ó, não é difícil não. Com esse futebol que o Goiás tá jogando, já tá com um pé já na série. Ô, Mauri, desculpa aí, mas a uva era boa mesmo, viu? A uva, lembra da uva? A uva. Tivemos também Nosso barco. o CRB 0 Vila Nova, outro time de Goiás. Vila Nova ganhou fora de casa. Quer dizer, o Goiás perde o Vila Nova. Né? Imagina como que tá lá no Vila Nova, né? E também tivemos a Ponte Preta, que perdeu o primeiro jogo dentro de casa, contra o Criciúma, perdeu com o Paysandu dentro de casa e venceu fora agora o Criciúma por 1-0 para a Ponte. Um bom resultado para a Ponte, né? Mas ele tá vencendo o Criciúma Eu ainda. botava fé que a Ponte venceria fora de casa. Pra você ver como que é equilibrado o campeonato. Na Série B esse ano, o que tá destoando aí é o Goiás, cara. Só. O Goiás Você acha que o esperava Goiás mais. ia esperar mais? Muito mais. Pela praga dos corintianos, o Goiás E o tá. Fortaleza, você acha que o Fortaleza, pelo que a gente tem visto, é um É provável o time que vai subir? candidato a subir. O Rogério Ceni é como se fosse o Ronaldo. O Rogério tá levando uma estrutura de alto nível, de primeira divisão, para o Fortaleza. Sabe? Então, o Rogério ele vai levar o Fortaleza para a primeira divisão. E o Guarani e a Ponte Preta, o que vocês acham? Olha, eu falo pra você, pelo que tá a Série B hoje, dá pra subir. Porque tá tudo equilibrado. O equilíbrio, ó, vai ser equilíbrio até o fim essa Série B. Sabe, pelo que jogaram, principalmente o Guarani jogou no Campeonato Paulista aí, né? Acabou sendo campeão. A motivação tá lá aqui, ó. Motivação, eu acho que é o grande momento do Guarani voltar para a Série A. E a Ponte não é um time de Série B, né? A Ponte, né, cai, mas no outro ano sobe, a gente sempre vê isso acontecer e eu acho que não vai ser diferente. Eu também acredito que a Ponte é um time que realmente ela sempre brigou por títulos aí. Infelizmente nunca teve uma grande conquista. Esse ano foi campeão no regional aí do interior, né?
mais dentro assim de um campeonato mesmo, precisa ganhar, porque é uma torcida Pô, mas fanática. foi vice-campeão paulista no ano passado. Mas o ano passado já foi, tanto é que foi vice-campeão paulista e foi rebaixado no brasileiro. Esse ano aqui, na minha opinião, ela vai oscilar muito. Mas o nível do Campeonato Brasileiro, Série A... Não, e o Guarani também, o Guarani já foi campeão brasileiro, um time que já disputou aí final de campeonato contra o São Paulo, lembra aquele, puxa, era um desastre para o Guarani não ter ganhado aquele campeonato de 86, ganhava, o São Paulo, assim, acabou vencendo. Eu não sei o que acontece nos times verdes, só isso que eu posso falar. Tá feia a coisa esse ano pro time verde. Dá um abraço pra galera lá do Araraquara, né? Araraquara, não vai? Tá jogando a Série D, não é? A Ferroviária tá bem, começou, cara. quantos Abração. anos depois voltou de novo também? Abração pessoal de Araraquara. O pessoal aqui também de... Falta o CAP aqui, jogar também. Clube Atlético Pirassununguense. É, Volta, Clube Atlético Pirassununguense, porque nosso nós estamos aqui CAP. de Pirassununga, então o Silas está falando do Clube Atlético Pirassununga, porque nós estamos aqui de Pirassununga. Vamos para o nosso intervalinho e nós já voltamos já. Beleza, voltamos. Agora a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. E o Silas já começa aí metendo um pau no São Paulo. O São Paulo não tá na Copa do Brasil mais cedo. Mas então, meu, Corinthians, Palmeiras e Santos, sem jogar, já estão na frente do São Paulo, né? Porque o São Paulo tá em qual posição na Copa do Brasil? Não É, tá. não Infelizmente o foi. São Já Paulo foi foi eliminado, então saiu aí o sorteio das O Corinthians oitavas nem de jogou, finais. já tá. Sim, então, não jogou, já Tá na frente tá na do frente do São Paulo já. É muito azar. Tá né? manchado, tá manchado. Vamos falar dos confrontos aí que vai ter aí das oitavas de finais e vamos dar o nosso palpite aí, quem que a gente acha que vai passar. Então vamos começar aqui, ó, Vitória e Corinthians. Só lembrando, Vitória eliminou a Internacional de Porto Alegre nos pênaltis e o Corinthians, por estar disputando a Libertadores, ele entra aí já na oitava de finais, porque todos os times que disputam a Libertadores já entram no oitavo. E aí, Vitória e Corinthians? 2 jogos, 2 vitórias do Corinthians já está na próxima fase. Yes. Os jogos mais fáceis da Copa do Brasil vai ser isso aí, Vitória e Corinthians. Não, fácil não vai ser. O Corinthians não tem jogo fácil. O jogo do Corinthians é sofrido, mas eu acho que o Corinthians passa também, até pelo futebol. O Corinthians está jogando aí hoje o melhor futebol do Brasil, junto com o Grêmio e o Atlético Paranaense. E aí, Darcy? Com sofrência ou sem sofrência, Corinthians na cabeça. Beleza. Depois também vamos ter aí o América e Palmeiras. Olha que baba o Palmeiras, hein? Para passar para a próxima fase, Ameriquinha, cara. Dois times verdes. 2 times verdes, mas o verde de São Paulo avança na Copa do Brasil. Ó, falar, os times grandes tiveram sorte hein, no sorteio. Menos o Cruzeiro. Que pegaram tudo galinha morta. Só o Cruzeiro. E aí, Palmeiras e América? Ah, Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras passa. Até porque o América tem que se concentrar no brasileiro, senão cai. E aí, Darcy? É Verdão, né? Verdão. Bota fé no Verdão, né? E ó, agora é um jogo complicado, hein? Ponte Preta e Flamengo. E aí, Silas? Rapaz, Ponte. E a Ponte já quantas vezes eliminou o Flamengo? Ela pronta. Né, ela pronta para cima. Jogo equilibrado. Tudo vai depender do primeiro jogo. Tudo vai depender. Se sai uma goleada para um dos lados, já elimina a Só lembrando que o Flamengo perdeu até pro Paulista de Jundiaí, campeonato da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né?
Quer dizer, então pode, de repente, pintar uma zebra aí. Se não é bem zebra, a gente Não, fala não, zebra, eu acho que dá mas a Flamengo. Ponte é Não, um dá time que Flamengo. joga certinho, né? Então pode realmente... Mas dá Flamengo. Você acha que dá cara, Flamengo? Dá Flamengo. É, A briga é dura, mas é da Flamengo. Esse. Não, eu acho que depende do primeiro jogo. Não dá pra dizer. A Ponte é um Sai time de cima encardido. do muro. O Não, Corinthians não fica em cima do a muro. Ponte é time cara. encardido, cara. E o Flamengo não ganhou Carioca, pô. O Botafogo Não. foi campeão O Carioca. momento da Ponte Da na Ponte. Série B também é coisa feia, viu? É. Tá meio balanço, né? Outro confronto que vamos ter, Bahia e Vasco. Aí sim, aí o equilíbrio aí. Qualquer dos dois que você chutar aí, você pode acertar ou errar. Eu acho equilibradíssimo, é o confronto mais Ó, pelo equilibrado. futebol, não classifica nenhum dos dois. Tá bem por aí. Tem como. Não, tem que É, mas olha, bem analisado. Você é a melhor análise desse programa, porque hoje pode o Silas. E aí, Darcy? Olha, Bahia e da Vasco. Vasco. Da Vasco. Da Ó, Vasco, eu o vou futebol falar- do Vasco eu- é mais bonito. Eu vou torcer pro Bahia, então eu vou falar Bahia, mas eu também até acho da Vasco. Tô torcendo pro Bahia passar, então eu acho que da Bahia. E aí, Ciro? Pra quebrar o Vasco tem o um Vasco, Cruzeiro o na... Vasco já tá numa vergonha Libertadores. na Libertadores, no Campeonato Brasileiro tá capengando. Pô, meu, os caras têm que focar nessa Copa do Brasil. Bahia. Não, fala pro. Não, Vasco, pelo amor de Deus, não dá uma força. Não, por cima, Vasco. Agora um jogo aí. O Maurinho não dá palpite. Não, eu só Ele é tô. apresentador. Tem que ser Ele não quer, ele não quer se Joga no ar, ferrar nós, Joga no ar, mano. Viu? Atlético Mineiro e Chapecoense. Aí, sem dúvida, Atlético Mineiro, né? Não, acho que agora, os dois times, né, estão oscilando. Você dá pra Paulista, Paulista é Pô, acostumado a fazer gol na a Chapecoense foi Atlético. campeão, não foi campeão do campeonato lá estadual? Não, perdeu. Foi o Figueirense. Foi pra final, fez a final. Fez a final. Deu Figueirense. Então Atlético Mineiro ganhou. É, Ah, Atlético Mineiro. Não tem, olha, chorando mesmo. Não, brincando. Vai dar Atlético Mineiro e Chapecoense não dá. Agora acho que o confronto mais realmente equilibrado é Mais Atlético difícil. do Paraná e Cruzeiro. é Mais isso? difícil. Atlético Paraná e Cruzeiro, pelo que está jogando hoje o Atlético Paraná, passa fácil para o Cruzeiro. O Cruzeiro está mal. Não sei o que está Mas só fazendo. lembrando que o Cruzeiro tem tradição Vai na depender Copa do muito. Brasil. É o atual Você fala, campeão, o atual Cruzeiro. campeão da Copa do Brasil, só que tem jogo difícil aí pela Libertadores. Se for eliminado na Libertadores, vai dar um baque no Cruzeiro. Eu acho que de todos os jogos é o mais equilibrado, aí, mas eu ainda, pelo que o Atlético Paranaense está apresentando, eu sou o Atlético Paranaense. Yes. Eu acho que o jogo é o jogo mais difícil para mim, sem dúvida nenhuma, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Mas eu acho que o Atlético Paranaense leva uma vantagem pelo futebol que o Cruzeiro está jogando. Agora, se pegar como treinador, o Mano Menezes tem experiência mata-mata, mas eu acho que é o Atlético Paranaense, pelo futebol que está jogando. Mas é muito equilibrado. Não vou subestimar o Mano Menezes, mas nem Cavaca Tucci. Da Cruzeiro. Cruzeiro. Santos do Verdense. Santos e Luverdense, pô, lógico, não tem que, né, não precisa nem raciocinar. Ó, o Santos vai falar pra você, ó, ganha na loteria, hein, cara. Já, O Santos sim, né? Luverdense. Você é que mesmo quando o Tolima do Corinthians perder esse jogo aí, é gozação, né? Não tem. Para mim, o Santos ganhou os 2 jogos. Luverdense, obrigado por participar da Copa do Brasil, né? Valeu, Abraço. bola pra frente. E agora o outro jogo, Goiás e Grêmio. Goiás e Grêmio, rapaz. Goleado do Goiás. Goiás é verde, né? O verde não tá bem, você não vai dar Grêmio. Yes. O Grêmio não tem nem como, né? O Goiás. Toca o barco pro Grêmio. Toca o Então, barco. pelo que vocês falaram aí, ó, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Ponte, o Silas ficou em cima, mas o Flamengo acabou indo, Vasco, Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, Santos e Grêmio já estão aí nas quartas de finais, né? É isso aí. Mas lembrando que no jogo Atlético Paranaense e Cruzeiro é um jogo equilibradíssimo. Eu dei meu palpite pelo futebol, mas você colocasse um confronto que não dá pra ficar todo mundo em cima do muro. Você vai torcer pra quem? Ou torcer pro Cruzeiro, lógico. Lembrando que na final do Campeonato Mineiro, né? O Atlético começou E 3-1. no Cruzeiro nós estamos acostumados a bater em E Atlético. o Cruzeiro reverteu, né? Foi campeão. Então, É, o só que você lembrando falou. que na Copa do Brasil esse ano, gol fora não vale nada. Não. Então, se for 1-0... Melhor coisa que então, fizeram, viu, Mauro, eu acho, na minha opinião. eu acho que tira um pouco a vontade do time fazer gol fora. Na verdade, tira a característica do próprio campeonato. Isso. Então estão fazendo tudo igual o brasileiro. O ano passado Então, o Palmeiras foi eliminado por causa de gol fora. Empatou aqui 3-3 e empatou lá 1-1. Mas aí Então você tem a obriga, chance não, de obriga a ter disputar, gols no Então, campeonato. isso aí, Obriga o eu jogo acho a que ficar mais tira- bonito.
Eu acho que tira um pouco O time de da- casa, o time que joga em casa, ele tem que partir para ação para ele fazer gol, porque E se preocupar e em se retomar. preocupar ainda. Então, quer dizer, o jogo é muito mais bonito. Fica mais retrancado agora, né? Porque É, agora se não fizer, não, vai agora também não tomar, simplesmente vai o time pros de pênaltis. vem e fica lá. Se tomar e não fizer, vai pros pênaltis. É, Essa parte aí, né? É. Então é complicado. A gente vai para o nosso intervalo e já voltamos, Silas, ó. Com a polêmica da prancheta, hein, fião? Hoje eu quebro essa prancheta. Não vai quebrar. Hoje eu vou quebrar. Nós voltamos já. Promoção Ano dos Sonhos Drogaria Total. A sua Drogaria Total vai ajudar você a realizar seus sonhos. Além do melhor preço, você tem 50 chances de ganhar. São vários prêmios em certificados em barras de ouro. 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 e uma casa. Isso mesmo, uma casa no final da promoção. Vá até a Drogaria Total mais perto de você e realize seus sonhos. Drogaria Total. Barato de verdade é aqui. Promoção Ano dos Sonhos. Drogaria Total. Beleza, voltamos. Agora nós vamos falar sobre a polêmica da prancheta. A polêmica da prancheta, hein? Ó, e é o seguinte, o tema de hoje é por que os times de futebol estão aí com o Pires pedindo dinheiro. Agora você pega aí CBF, federações, TVs, tudo cheio de dinheiro, e os times que são a essência, são o principal de tudo, tão pobre, sem dinheiro, aí com dinheiros adiantados de TV de 2, 3 anos. Tem time aí que já pegou adiantamento de 2021. Por que isso aí, Ciro? Vou falar uma coisa pra você, tudo é a política, né, cara? Porque o que faz o futebol, a essência do futebol, são os times, né? A pessoa que torce pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, entendeu? Só que os times, na hora do vamos ver, a fatia é menor. A fatia maior fica para a TV, fica para a federação, entendeu? O árbitro de vídeo, os times têm que bancar pela Federação Paulista, Uma das mais ricas né, do Brasil. que é uma das mais ricas do Brasil, e outras federações, quer jogar tudo para os times não estão aguentando mais. Ó, você pega o esporte interativo, ele paga 3 vezes mais direito de transmissão em relação à TV aberta que é a Rede Globo. E a Rede Globo é TV aberta, gente, ou seja, ganha Pega o muito público dinheiro, inteiro, né? Pega o público inteiro. TV fechada é aquele cara que assina a TV. E os caras pagam a TV por quê? Porque dá dinheiro. Então imagine o quanto que a Globo não ganha em cima dos times brasileiros. Então, é o que eu falo, tem que mudar. Você pega a Europa lá, todos os times que participam estão em superávit, todo mundo tem dívida, entendeu? Os times sensação ou cabeça dos campeonatos, eles estão bem, sabe? Tem dinheiro para comprar jogador, o dinheiro entra, eles negociam com as TVs, entendeu? Eles negociam com a federação, tanto é que a Copa da UEFA, que é a Liga dos Campeões, quem organiza são os times europeus, não é a FIFA.
Eles foram lá e criaram a UEFA, que é os times europeus. E o isso Brasil precisa mudar também. isso senão daqui a pouco- Então, mas isso que eu Isso falei, o faz que uma coisa precisa muito fazer? mais simples. Em vez do presidente do Corinthians brigar com o do Palmeiras e um ir lá nem votar na eleição da CBF, igual o André Sanches faz, nem votou. Ele votou em branco, porque ele não gosta do Bandeira de Melo do Flamengo. Em vez deles ficar brigando, eles têm que se unir e os clubes votarem juntos. Eles mudam, porque quem pode mudar é só os clubes, não é os clubes que vão lá que assina. Não é os presidentes do clube que falam, não, eu concordo. Quanto que é por cento para a federação? É tantos mil. Eu concordo. É simplesmente não concordar. Quando o time do Cruzeiro e outros clubes aí fizeram aquele campeonato que inclusive o Abel Braga falou que já nasceu morto, porque não tinha clube de São Paulo, que é a Nordeste. Isso, fez aquela Copa, né? quem entrou o Flamengo. Esse é que é o problema. Se tivesse todos os clubes do Brasil se rebelado contra a CBF, aí eles que entram com o projeto, os presidentes para o campeonato, você vê, falam, nós não aceitamos isso aí, vamos começar do zero. Não, nós vamos se rebelar contra a CBF, pronto, acabou. O clube, ele deveria mandar no futebol, porque é ele que faz, o presidente dos clubes deveria se unir, mas não, eles preferem ficar o presidente do Palmeiras brigando com o do Corinthians e brigando com o do Flamengo. Então, quer dizer, por isso que nós estamos nisso aí. Tá, mas eu vou provocar agora vocês, vou começar pelo Darcy, depois vocês podem entrar também e falar. Mas os times já tentaram fazer isso aí, fizeram o grupo dos 13, inclusive o Fábio Koff era presidente do grupo dos 13, e não levaram para frente. Por que isso aí? Os clubes têm medo de assumir responsabilidade? Porque os clubes dos 13 é só 13, tinha que ser 20. Mas eram os 13 maiores. Mas tem que pegar todos. Calma um pouquinho, Não, deixa mas ele responder, depois as vocês veem. vozes maiores que tem, é por isso que fala dos 13. É os 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Sul e assim por diante. O que pesa, na minha opinião, nisso tudo é o ego por trás desses comandantes que dirigem o futebol nosso. É muita comissão por trás disso tudo. Não, o problema do Brasil é os clubes se organizar, cara. Esse é o problema do Brasil. Não tem condição de um clube concordar com pegar... Você jogou lá a final da Copa do Brasil ano passado, deu 9 milhões de renda, 3 milhões foi para custo do estádio. Quer dizer, quem que concorda, assina lá concordando com as regras, são os clubes. Se o clube não assinar, não tem campeonato. Então, assim, a culpa está nos presidentes dos clubes. É simples, é só não assinar. Acabou. Eles se unirem. A questão é que, assim, o presidente do Cruzeiro processa o presidente o presidente do São Paulo, processou o Cruzeiro porque alicia jogadores. Então, esse é o problema. O problema é simples, está na presidência do clube de futebol. Ponto. Mas você não acha que isso acontece lá na Europa também? Os clubes brigam entre eles, mas na hora de acertar para vir para o clube, eles entram em acordo? Não, então, e lá é rigoroso, né? A lei é cumprida. É lógico. Um exemplo, o jogo foi vendido por 10 milhões de euros. Aí não é 10, é 10 milhões de dólares. Já deu uma diferença de não sei quantos milhões de reais aí. Aí não sei o que, foram ver. Não, mas tem a comissão, dos caras lá, dos atravessadores. Aí o que sobra pro Corinthians? Nada. Então isso tem que acabar. Os times, antes de mais nada, tem que dar exemplo. A CBF ela fica lá só captando dinheiro. Entendeu? Mas é isso que eu tô Agora, falando, os times mas não. parte da presidência, não tem como. O campeonato só começa, vai lá, tem a reunião, tá aqui a regra. É tanto que o treinador, vou falar do Mano Menezes, por exemplo, o ano passado, mudou a regra do campeonato da Copa do Brasil, agora na final não tem mais o jogo, foi mudado na final, só que o jogo da final, ele falou assim, isso não existe. Aí só que o que ele falou, pode ver a entrevista dele, ele falou assim, só que os presidentes dos clubes assinaram. Então assim, não adianta. O que acontece nos bastidores, comissão, isso é uma outra história. Os presidentes dos clubes têm que se unir, como você falou do clube dos 13, que não pode ser clube dos 13, tem que ser clube dos 50, se tiver 50 times, tem que ser todos. Aí assim, quantos votou pro VAR, que é o ato de vídeo? 5 votou a favor, 7. Aí 20 vota contra. Esse que é o problema. Então, quer dizer, quem que venceu? A maioria. Aí depois, esses próprios presidentes que assinou lá, não, nós não queremos o hábito de vídeo. Mas você tem que entender... Agora o meu time foi assaltado. Então, tem que entender o porquê e como que vai ser organizado o árbitro de vídeo. Não é bem assim a votação, os caras chegam lá, nós vamos colocar árbitro de vídeo. Quantas rodadas tem no brasileiro? Quantos estados que tem para você viajar, para você levar todo o equipamento?
Não, mas Qual que é o custo a disso parte tudo? burocrática não é problema do clube. Quem tem que organizar é a CBF. O CBF clube tem que ser a eu favor acho que a contra. CBF Quem transmite? É por Uma isso parceria, quem transmite hoje o Isso, Campeonato Brasileiro? Não é a isso. Globo? Não, então. Não pode usar o recurso da Globo. A Globo não tem lá Isso. 200 câmeras. Pega o recurso da Globo, joga junto com o árbitro de vídeo ali, ó, tá vindo da Globo. A Globo, então ela vai mostrar, ó, foi pênalti, estava impedido. Pronto, usa o que a Globo tem lá. Né? Faz uma parceria. Dentro disso aí que Pronto, você está resolveu o árbitro falando, de dentro, vídeo. ó, nós vamos para o nosso intervalo, a gente já volta já. Vocês vão pensando que vocês respondem. Dentro disso que o Silas está falando, esse negócio de monopólio, uma emissora também. Eu só quero falar Quando disso, nós vamos sobre falar isso que eu quero falar. Vamos falar sobre o monopólio, aí sim Isso, fica sobre isso que eu quero complicado falar. dos clubes. A gente já volta já. Beleza, voltamos. E continuando aquela pergunta. Monopólio, uma emissora só transmitindo, isso aí quebra também os times, Silas. Pô, cara, isso é complicado, cara. Eu acho assim, abre lá a concorrência para transmitir o Campeonato Brasileiro. A Globo vai lá, é X, não tem, as outras TV não tem dinheiro para resolver isso aí, para dizer, não, eu vou cobrir a oferta. Uma que chegou junto uma época foi a Rede Record. A Record chegou lá, só que dos bastidores a Globo acabou assumindo. Mas parece que já tem alguns campeonatos. Não, na verdade, o que mata é o contrato. Na verdade, o SBT, vocês vão lembrar que transmitiu o jogo a Globo 1 do Campeonato Brasileiro, porque com ação judicial. Porque a Globo ela tem o direito de renovar. Os clubes nenhum podem renovar fazer contrato com ninguém. Enquanto a Globo fala assim, não, eu não quero. A Globo é o monopólio, a Globo ela tem a exclusividade. O clube tem que esperar, a Globo fala assim, não, eu não quero. Fizeram o contrato com o SBT com a Globo, inclusive os clubes ainda ganham um pouquinho mais perto do SBT, que a Globo pagava 3 milhões e 700 para o Campeonato Brasileiro na época inteiro. O SBT foi, o Silvio Santos deu 12 milhões e meio, os clubes foi tudo lá. Teve aquelas ações na justiça e foi na Globo que teve o direito, porque a Globo tem exclusividade. Mas você sabe o que acontece? Você vai até concordar comigo e vai na sua opinião. Porque os times já estão devendo 2, 3 anos. Exatamente, já estão devendo. Pede todo adiantamento aí. Exatamente. Aí gasta tudo num único ano. Mas não é. Mas veja bem, não é porque o clube adiantou o dinheiro. A questão é realmente a exclusividade. O clube só pode sair da Globo se a Globo falar, não, eu não quero mais. Vou dizer pra você, quando começou a Copa do Brasil, o Corinthians jogou a final com o Grêmio na época, Marcelinho Carioca e tal. Foi a maior, até hoje, é a maior audiência do SBT na história, a final, lá quando o Corinthians ganhou aquela Copa do Brasil. Entendeu? O que aconteceu no outro ano? A Globo foi lá e comprou os direitos da Copa do Brasil. O SBT não conseguiu, o SBT tinha os direitos, que nem o UFC. O UFC era da Rede TV. Rede TV, isso mesmo. Aí o que aconteceu? O negócio começou a bombar, a Globo foi lá, pum. Então quer dizer, por que a Globo domina tudo? Fórmula 1, quem que bate de frente com a Globo? A Globo Mas o Campeonato Brasileiro, a Globo, quando era só a Globo pagava menos. Olha a diferença, pode pesquisar lá. A Globo pagava 3 milhões e 700, o SBT foi e pagou 12 milhões e meio. Hoje os clubes ganham um pouquinho mais, tem que ir lá dar a benção pro Silvio Santos, senão estava ganhando aquela merreca. Agora existe uma concorrência um pouco maior, depois do SBT pra cá, então os clubes até ganham um pouco mais. O único exemplo agora atualmente é o Atlético Paranaense. Atualmente, não tem um outro que você apontar o dedo e falar, não, ó,
que a gente pode fazer aqui Então, e seguir a hoje, mesma dentro linha? disso que você está falando, o Palmeiras bateu de frente com a Globo aí, agora assinou no contrato com a Interativo, vai ganhar mais do que ganhava. A partir de 2019, a TV realmente paga, a Interativo vai transmitir os jogos do Palmeiras. Quer dizer, por que os outros clubes não fizeram isso aí? E outra coisa, só para falar do Ciro, rapidinho. a Rede Vida ganhou da Globo em valores do Campeonato Brasileiro. Não transmitiu, há 3 anos aí atrás, não transmitiu porque não pegava, por exemplo, em Minas Gerais, não pegava no Nordeste. Os clubes falaram, não, eu vou jogar o meu, como é que a minha marca vai aparecer, o meu patrocínio vai embora. Aí por isso, não, a Rede Vida tinha pegado. As emissoras têm que ter, na minha opinião, as emissoras têm que ter estrutura para poder falar, não, eu vou transmitir um jogo de ótima qualidade. E pro Brasil inteiro. Querendo ou não, a gente não pode ser ignorante só de apontar o dedo. A Globo é e sempre vai ser a melhor emissora no Brasil do TV aberto. Querendo ou não, velho. E fora fechada também. A estrutura, né? A estrutura da Rede Globo, o exemplo foi quando a Record transmitiu umas Olimpíadas que foi um fiasco para a Rede Record, meteu uma grana altíssima e não teve qualidade e estrutura para falar, não, eu vou fazer uma transmissão de primeiro nível, alto nível. A Globo tem tudo isso, gente. Infelizmente é assim. A qualidade que a Globo tem em transmissão, não tem outra. Mas o que eu estou emissora. dizendo, inclusive, é por isso que eu estou batendo lá atrás. Porque o basquete para melhorar, brasileiro- se deixar ficar só na Globo, igual era, não pagava nada. A Globo transmitiu o Campeonato Brasileiro de Concordo. graça. Tem que valorizar o time. Isso. Então você tem que ter concorrência Não, para mas valorizar. Aí que tá, mas os clubes, é aí que entra os clubes. Você como presidente do Corinthians, você como presidente do Cruzeiro, você como presidente do América, vocês têm que ir lá e valorizar. Isso é isso que eu estou falando. É valorizar a sua marca, a Isso. sua marca, Tem que a ser marca profissional. Realmente o clube tinha que ter um presidente profissional, tinha que ser uma Não, empresa. O inclusive- cara gerir. Calma, mas aí que Não tá, ó. brincar de tirar dinheiro do clube. Final do campeonato paranaense, entendeu? Lula preso lá no domingo, Lula assistiu o jogo do Corinthians Lá no- não tem na TV. TV aberta. Na Ele TV não tem aberta. TV. Por quê? Porque o Atlético Paranaense ele não assinou com a Globo. Isso Então, mesmo. o que a Globo não transmitiu Não tem. no Paraná a final do campeonato. Direito de nada, nem Então, quer imagem. dizer, Então, mas- o que a Globo fez? Transmitiu a final do Campeonato Paulista no Paraná. Então, mas aí que tá, porque E só o o Atlético Fonte do Paraná Lula assistiu o jogo peitou, aí o outro peita, Isso. 3, 4 peitar, não adianta. Não, é o que eu tô Os falando, é clubes uma que tem que ser organização. Se assinar, vamos assinar juntos. Se for para não assinar, Olha, não vamos assinar ninguém. Ó, infelizmente, por mais que o Atlético fez tudo isso, é um ótimo exemplo. nada. É um ótimo exemplo, só que não vai virar, nunca vai virar nada. Sabe por quê? A Sul Minas Olha, viu lá. olha a estrutura que o Corinthians tem, o Atlético tem uma baita numa estrutura, só que olha o histórico do Corinthians. Olha a proporção, a massa que o Corinthians é para o futebol brasileiro e olha o que o Atlético Paranaense é. Não, mas é o que a gente quer dizer, em termos assim, por exemplo, que não se citou lá no Paraná. Lógico que se fosse transmitido no Paraná, ele ia ter mais audiência Com lá, porque certeza. é torcedor do Paraná. O que eu quero dizer é assim, o Paraná fez isso, o Cruzeiro devia fazer, o Corinthians Não, devia mas fazer, mas o não, Palmeiras mas não devia é, fazer. concordo. Não, tem que Outro- fazer em conjunto, a Mas se reunião, não tá fizer- todos os representantes do clube lá, gente. Já tinha que sair com a ideia Por exemplo, formada. isso aqui, ó, pega isso aqui, você quebra fácil. Pega 10 disso aqui vai quebrar, você não vai quebrar nunca. Perfeitamente. Entendeu? É, Os clubes têm que inclusive, ser unidos. os clubes que se rebelaram quando fez aquele campeonato, que se rebelaram contra a CBF, só que o time de São Paulo não entrou nenhum. Não entrou nenhum. Então, assim, o que falta é realmente os clubes fazer o Eu melhor acho, tem hora que- pro clube e principalmente pro futebol brasileiro. Eles não estão Porque preocupados. senão, sabe o que vai estar com o acontecendo? futebol Nós estamos brasileiro. falando isso agora, hoje, 2018. Daqui 100 anos, se tiver futebol daqui 100 anos, vai estar falando a mesma coisa. Vai. Os clubes brasileiros capengando, pedindo com pirinhos na mão ali dinheiro. Então, se o melhor pro Palmeiras foi levar pro Sport Elétrico, então leva. Se é melhor pro Corinthians, pro São Fica Paulo, no grupo, fica na vai então ficar. fica. Então, aí que nunca vai chegar. Não vai chegar no lugar Aí nenhum. então, organizar. mas agora, que nem vamos fazer uma liga, que nem a Libertadores. Eles queriam fazer uma Champions da Libertadores, né? Isso não iria envolver a Conmebol. Não iria envolver a Conmebol. Só que o que é? Não sei não, acho que colocaram uns quentes aí. É o que eu tô abafaram, falando. tá? Ó, não dá um campeão da Libertadores, entendeu? Ganhar menos que um campeão da Copa do Isso Brasil. é ridículo. O campeão da Copa do Brasil ganha milhões a mais do que o campeão da Vamos mais Libertadores. longe, Não dá. Você não precisa nem falar em Libertadores. Não dá para o campeão brasileiro Verdade. ganhar menos que da Copa do Brasil. Vai ganhar O muito campeão menos. brasileiro ele joga Menos. 38 jogos. Não é, por exemplo, vamos supor que, para não citar a gente aqui, vamos pegar aí o Vasco, seja campeão aí
da Copa do Brasil e o da Libertadores. E o Brasileirão... Inclusive vai a Copa do Brasil não precisa ser 38 campeão, não. Se o cara jogos, chegar até as nada. oitavas de final da Copa do Brasil, já montou numa grana lá, passou das oitavas aí já monta numa grana preta. Então, assim, a Copa do Brasil ela paga por fase. Isso, então. Era mais Aí fácil, do jeito que a gente está debatendo aqui, é que se cada clube vendesse direitos autorais, de publicidade, que fosse favorecido ao clube, seria outros 500. Mas Porque aí... aonde que agrega todos os valores aí para a CBF, para a Rede Globo com seus patrocínios referente a comercial e na hora do jogo, né? Isso aí agrega quem ganha a CBF, que nem a gente está debatendo aqui, e a emissora. O clube só está vendendo a imagem dele por quê? Porque nós, fãs do futebol, torcedor fanático, a gente vai acompanhar ali, né? Pagando Premier, pagando outra coisa, a gente vai querer acompanhar. Até onde a gente tem que chegar é o consenso que a gente tem que ter dos Entra presidentes. naquela tese também, que você teve uma emissora aí que nem fala o nome do estádio, não falava o nome do clube, por causa da propaganda que tem lá. Então não adianta. Já tem que ser organizado. Se você Tem que se organizar- Não, o Globo não fala organizar. Red Não Bull adianta Brasil. cada um ir para um lado que é pior. Se cada um ir para um lado, pior. É, A Globo não RBR fala- da Fórmula 1, não fala Red Bull Brasil, não fala Allianz Parque, não, Então. ela não fala. Então Não, aqui quer se dizer, você vendeu o negócio... fala Arena W Torres. Arena W Torre, é o correto. Aí, Beleza. Tudo bom. Ó, infelizmente o nosso programa passa muito rápido e está terminando. E aí, semana que vem estamos de volta aí com mais polêmica, hein? é mais polêmica, todo o programa, né, realmente, o futebol é polêmico, né, cara, a arbitragem, se não é arbitragem, é os clubes aí que devem aí para as federações, e as federações cada vez mais ricas, dá para você falar muita coisa, e sempre vai ter a polêmica da prancheta. Semana que vem estamos de volta, agradecendo mais uma vez a audiência aí dos internautas. Acessa lá o nosso site, acessa lá também o YouTube, né? Cada semana que passa, cada vez mais gente vendo o programa. De coração, mais uma vez, obrigado. E é isso aí, um abraço a todos. Semana que vem estamos aí de novo. Semana que vem estamos aí. Um abraço a todos os internautas aí. Vai lá na TV, a Voz TV, curte lá, se inscreve lá no canal. E toda semana estamos aqui, falando de futebol e de esporte em geral. Um abraço a todos. Obrigado pela presença. Agradeço a galera a oportunidade, a Viva Voz também. Vamos compartilhar no YouTube também, se inscreve, o linkzinho tem o sinalzinho lá do sininho, para poder, aperta lá que a hora que aparecer, vai estar a galera podendo compartilhar e acompanhar o programa também. Obrigado. Nós agradecemos primeiro a vocês que sempre estão acompanhando a gente aí pela internet, pela Via Voz TV, também pelo YouTube. E lógico, pedindo para vocês aí, compartilhem aí, realmente que a gente vem aqui fazer um programa, aquele jeito que a gente fala aqui, conversa de bar, de botequim, de roda de amigos, e sempre falando de esporte da maneira como o pessoal gosta. E a gente agradece a vocês e convidamos já vocês a acompanhar a semana que vem na nossa 7ª edição. E aquilo que eu sempre falo, Deus em primeiro lugar, e um abraço a todos.